Hoje vamos começar a falar sobre o livro de Esdras. A ideia é ter um resumo do livro, vendo os pontos principais da história e as principais lições que ele nos oferece. Vamos dividir em três partes. Nessa primeira parte, eu quero olhar para os primeiros 6 capítulos. Esdras tem 10 ao todo, mas vamos olhar aqui para a história principal de Esdras 1 a 6. O livro de Esdras nos conta sobre a volta do cativeiro da Babilônia. Deus castigou Judá e Jerusalém. A Babilônia foi o instrumento do Senhor para isso. Era uma nação podre, mas Deus utilizou daquela nação para castigar os judeus que estavam se afastando dele. A Babilônia destruiu Jerusalém, destruiu o templo, tirou os reis da sua posição. Não havia mais rei judeu, eram eles, os babilônios, que mandavam agora. Mas Deus deixou uma promessa, a promessa do Senhor, que depois de 70 anos eles voltariam do cativeiro. E Esdras nos mostra o cumprimento dessa promessa. O fato é que a Babilônia caiu para um novo superimpério, uma nova potência mundial, o Império Medo-Persa. E o rei da Pérsia, Ciro, foi um instrumento do Senhor para cumprir o que ele havia prometido que faria. Esdras, capítulo 1, primeiro versículo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, no versículo 2, a ordem de Ciro: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. E assim, Ciro vai mandar o povo de volta para Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. É bem bonita a história desse livro. E os primeiros 6 capítulos, justamente o que nós vamos ver nessa mensagem aqui, nos contam sobre a história da reconstrução desse templo. Uma coisa que eu quero enfatizar aqui, que eu acredito que é um dos temas desse livro, é como Deus conduziu tudo a favor dos seus propósitos. O primeiro versículo já nos diz isso, que Deus despertou o espírito de Ciro. Agora, eu não sei como o Senhor fez isso, mas é incrível como Deus é o Senhor da história. O autor desse livro, provavelmente o sacerdote Esdras, dá bastante ênfase em reconhecer a mão de Deus sobre cada evento. Foi Deus quem moveu Ciro no final das contas. Versículo 5 diz também que se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Deus despertou o espírito dos líderes do povo também. Esse é um tema que se repete várias vezes nessa história. Continuando o panorama na história, o povo voltou sob a liderança de 2 nomes: Zorobabel, o líder principal do povo, e Jesua, ou também Josué, outro nome pelo qual é conhecido, que era o sumo sacerdote, então era o líder religioso. Eles chegaram em Jerusalém, capítulo 3, levantaram um altar para adorar ao Senhor e começaram a realizar a obra do templo. Vai falar de uma grande emoção que surgiu, de uma tremenda alegria, um grande louvor que fizeram. Também um choro dos mais velhos que tinham visto a primeira casa, talvez a lembrança da antiga casa, a lembrança da destruição terrível que aconteceu, talvez uma certa emoção também de ver o reinício do templo e da comunhão com o Senhor. Tudo vai bem, mas surgem os desafios. E você chega no capítulo 4, o versículo 1 diz que os adversários de Judá e Benjamim ouviram
que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor. Eles quiseram se envolver naquela obra e Zorobabel não permitiu. E versículo 4: então agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. E versículo 24, o último desse capítulo, diz que cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. O povo foi desanimado e a obra que parecia que ia tão bem foi interrompida. Mas Deus tornou a agir. Eu quero dar ênfase a isso. Deus agindo. Foi Deus quem moveu o espírito de Ciro, foi Deus quem moveu o espírito dos líderes. Agora, capítulo 5, versículo 1. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então era o espírito do Senhor quem estava agindo no final das contas. E os profetas trouxeram a mensagem do Senhor. Nós temos, inclusive, dois livros, um livro do profeta Ageu e um livro de Zacarias. No livro de Ageu, ele vai diagnosticar um problema mais profundo. Não foi apenas a pressão externa que fez a obra parar, mas o povo estava com bastante desinteresse em fazer a obra. Diziam que não era a hora de reconstruir o templo do Senhor, mas ficavam trabalhando nas suas casas. O fato é que a profecia de Ageu e de Zacarias animou o povo. Em versículo 2, se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus. A profecia que veio do Senhor foi Deus agindo, surtiu efeito. Mas novos desafios surgem. E versículo 3 vai nos falar desse tal Tatenai, um governador daquele do Eufrates, e outro homem chamado Setar-Bozenai, que vão lá averiguar aquilo, perguntando quem autorizou vocês a fazer essa obra. E parece uma pressão que vai atrapalhar as coisas. Algo que pode causar novos empecilhos. De novo, talvez uma autoridade vai impedir da obra de prosseguir. Mas versículo 5: porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. O que aconteceu aqui é que essas autoridades, esse Tatenai e o outro, foram até o imperador do momento, o tal Dario, e foram questioná-lo: olha, eles estão realizando essa obra, a gente quer saber quem autorizou isso. Dario mandou investigar isso. Enquanto isso, porém, os olhos do Senhor, a misericórdia, o amor do Senhor, esteve com o povo e eles não foram obrigados a parar a obra. O Senhor continuava conduzindo as coisas a favor do povo. Agora eu fico pensando se o povo ficaria ansioso com isso. Eu posso imaginar a tendência humana de pensarmos: a obra vai ser paralisada mais uma vez? É só chegar a carta do imperador que a gente vai ver tudo dando errado de novo? Mas sabe que uma situação que poderia ser ruim voltou a ser favorável a eles. Dario pesquisou e encontrou os documentos do decreto de Ciro e viu que Ciro havia autorizado aquela obra. E então ele emitiu um novo decreto, reforçando a autorização sobre aquela obra. Capítulo 6, versículo 12. Dario disse: o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Ao invés daquela pesquisa toda gerar interrupção na obra, gerou um novo decreto, reforçando a autorização deles para reconstruir. E no final das contas, era a mão de Deus agindo. Eu gosto muito de
6:14, que diz que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. Ciro, Dario emitiram decretos que ajudaram o povo, mas eles eram meros instrumentos na mão do Deus de Israel. Foi o mandado de Deus que prosperou. Deus cumpriu sua promessa de trazer o povo de volta. Deus conduziu todo esse processo e Deus abençoou o povo, reconstruindo aquele templo. Essa é uma história bem importante sobre a restauração daquele povo. Esse seria o povo que daria origem a Jesus. Então, quando Deus estava cumprindo essas promessas, Deus estava conduzindo o plano da salvação que veio a nos abençoar por meio de Jesus. É bem importante a gente dar atenção a essa história e a gente ver a mão do Senhor agindo, no final das contas, em nosso favor. E uma outra lição: Deus cumpre suas promessas. Deus cuida do seu povo. Por que que nós não confiamos nisso hoje? Vamos confiar mais no Senhor. Vamos confiar no seu poder, no seu amor e na sua condução.